Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade. E BASF, We Create Chemistry. Sejam bem-vindos então agora às informações de economia aqui no Destaque Rural Notícias, comigo Moisés Cristiano. Quero começar falando do Mercosul, porque hoje os países do Mercosul, os seus representantes, os seus mandatários, se reuniram na Argentina com planos sobre como agilizar a entrada em vigor do Tratado de Livre Comércio fechado recentemente com a União Europeia e acelerar a assinatura de novos acordos. Os presidentes de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai se juntaram em Santa Fé, no cinturão de grãos dos Pampas argentinos, menos de um mês depois de o Mercosul ter fechado com o acordo com a União Europeia. O acordo, que foi desenhado aí durante 2 décadas, marca uma vitória do livre comércio em meio ao crescente protecionismo global, embora ainda precise ser ratificado, a princípio por parlamentos nacionais, mas os membros do Mercosul indicaram estar dispostos a buscar um modo para acelerar a implementação. Essa reunião, então, hoje serviu justamente para isso, para acelerar essas intenções aí e também para fortalecer aí esses acordos e também fortalecer os laços entre os países, porque o Mercosul ele tem também que funcionar para que possa funcionar com um acordo que seja bom para os dois lados, entre Mercosul e União Europeia. E o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse hoje que ele que ocupa agora a presidência rotativa do Mercosul, que vai trabalhar para incluir os setores automotivo e de açúcar na União Aduaneira. Ele disse que finalmente vai trabalhar para incluir automóveis e o açúcar e falou ser injustificável que ainda não tem esse entendimento, disse Bolsonaro. Ele fez um discurso lá na cúpula do bloco em Santa Fé, na Argentina. E diz que ele voltou a defender que nenhum país sul-americano trilhe o caminho da Venezuela, país que vive uma crise econômica, política e social, e fez um apelo pelo que chamou de voto responsável nas eleições majoritárias, citando especificamente a Argentina, que vai ter eleições presidenciais em outubro. Sabemos que o Jair Bolsonaro, ele tem essa preferência aí pela continuação do presidente argentino que está aí em campanha. Vamos falar agora de Banco Central dos Estados Unidos, o Fed. A economia norte-americana continuou crescendo a uma taxa modesta nas últimas semanas, com os consumidores continuando a gastar e com o cenário em geral positivo, mesmo diante dos problemas causados pela política comercial dos Estados Unidos. Isso é o que basicamente falou o Fed no chamado livro bege, que foi divulgado hoje. O emprego continua a expandir, os mercados de trabalho permanecem apertados, com contratos em todo o país enfrentando dificuldades para preencher vagas abertas, informou então o Banco Central norte-americano, com relatos de empresas de todo o país. E também diz que o cenário em geral foi positivo para os próximos meses, com expectativas de crescimento modesto contínuo, apesar de preocupações sobre o possível impacto negativo da incerteza relacionada ao comércio. O documento, então, refletiu uma economia que estava em boa forma antes da reunião do Fed de 30 e 31 de julho, na qual o Banco Central deve reduzir os juros. Com isso, então, muitas bolsas aí no exterior tiveram queda justamente por essa indicação aí de redução dos juros na próxima reunião, então, do Banco Central dos Estados Unidos para fazer a definição da taxa básica de juros por lá. Ainda falando sobre o mercado internacional, foi divulgado hoje um dado importante da Fundação Getúlio Vargas, que é o Índice de Comércio Exterior, o ICOMEX, mostrando que as exportações brasileiras recuaram 10,4% em valor, se comparar com junho deste ano, com o mesmo período do ano passado. E no acumulado do primeiro semestre chegou a queda a 3,5%. A FGV diz que o resultado foi puxado pela queda nas exportações para os principais parceiros aí do Brasil, neste mercado internacional, que é Estados Unidos, que é a China e também a Argentina. A gente sabe dos problemas aí que a Argentina tem passado, e o recuo das vendas brasileiras justamente explicado pela crise econômica no país vizinho aqui, a Argentina. Hoje foi divulgado também pela Fundação Getúlio Vargas o chamado Monitor do PIB.
O PIB, que é a soma de todos os bens e serviços que são produzidos no país, segundo esses dados, né, da Fundação Getúlio Vargas, recuou 0,8% no trimestre que encerrou no mês de maio deste ano. Segundo a FGV, no entanto, o PIB brasileiro cresceu 0,5% se comparar ao trimestre encerrado em maio de 2018. Se considerar só o mês de maio deste ano, teve altas de 0,5% em relação ao mês anterior e de 4,3% na comparação com maio do ano passado. No acumulado de 12 meses, o PIB cresceu 1,2%. A pergunta é, por que cresceu tanto em relação a maio do ano passado? A gente já sabe a explicação, né? Ano passado tivemos a greve dos caminhoneiros, que foi aí decisiva, né, para o PIB em todos os setores produtivos. E também hoje, um dos assuntos que foi principal aí, né, nos sites de informação pelo país, foi a notícia de que a equipe econômica do governo tem um pacote de medidas pronto para impulsionar a atividade e que pode ser anunciado nos próximos 10 dias. E uma delas, que deve ser anunciada ainda nessa semana, é a expectativa de liberar 42 bilhões de reais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, que serão sacados no mês de aniversário dos correntistas. É previsto, então, 42 bilhões de reais de saque das contas do FGTS e 21 bilhões de reais das contas do PIS/PASEP. Tem alguns analistas que dizem que há a possibilidade de acontecer já isso a partir de que o governo diga, né, que vai fazer isso, anunciar a liberação já a partir de amanhã, quinta-feira. Vamos ver então como é que ficou o índice Bovespa hoje. Olha, a explicação dos analistas é o seguinte, que hoje o índice Bovespa ele teve aí operando em leve alta, sinalizando o terceiro pregão seguido de estabilidade, porque os investidores aqui no Brasil se animaram justamente com essas notícias de liberação do saque do FGTS e do PIS/PASEP. E depois de sair as informações que eu passei aqui do livro bege do Federal Reserve, que manteve aí as perspectivas de um corte de juros na próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto, na sigla em inglês o FONC lá dos Estados Unidos, aí então caiu algumas bolsas no exterior, mas o Brasil, a Bolsa Brasileira manteve-se nessa leve alta. Então vamos ver aqui como é que ficou o índice. Olha, ela operou entre 103.711 e 104.453 e fechou a 0,08% de variação positiva, 103.855 pontos. Em relação ao dólar, fechou em R$ 3,76, leve variação negativa de 0,19%, variou entre R$ 3,75, R$ 3,7540 e R$ 3,7691. Amanhã tem mais informações de economia aqui no Destaque Rural Notícias. Até lá. Destaque Rural Notícias. Patrocínio. Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, Caminhos para a Alta Produtividade. E BASF, We Create Chemistry.